Meus amigos, aqui estamos, mais uma vez, nossos estudos da doutrina espírita, que tem como base o Evangelho de Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós aqui aguardamos, não é, o boa noite de vocês, mas sejam bem-vindos. Nós vamos ficar aqui alguns minutinhos esperando o pessoal chegar, para formarmos essa corrente acolhedora em torno do mesmo objetivo, que é o estudo das lições de Jesus. O pessoal está chegando. Ricardo, Cleusa, Barata, Ana Paula, Fátima Carmona. É a turminha que não perde a reunião, viu? Sandra, Elaine. Wilson, Suzy, Marisa. Sejam todos bem-vindos. Yara, Alex, nós conseguimos identificar a presença de vocês quando nos comentários vocês colocam boa noite, aí aparece para a gente. Nós provavelmente temos outras pessoas assistindo e nós não nomeamos aqui pelo fato de não estar aqui, né? O nome não aparecer para a gente. Dona Maria Amélia, seja bem-vinda. Meus amigos, nós vamos tratar do tema fidelidade a Deus, né, nosso Criador, que tenhamos momentos de reflexão profunda, né, que calem fundo aí em nossos corações, as lições de Jesus, os comentários dos nossos amigos, que o plano espiritual encontre em nós material, né, para ir provocando, né, pensamentos bons, e quem sabe assim, transformando a nós mesmos. Dando início à reunião, nós vamos pedir agora para o nosso querido Túlio fazer a prece de abertura. Meus amigos, boa noite. Vamos buscando acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos, buscando colocar o nosso espírito nessa corrente de vibrações fraternas, para que a reunião possa se transcorrer de forma harmônica, com a inspiração dos espíritos superiores. E nesse sentido, nós elevamos o nosso pensamento até Jesus, nosso divino mestre e amigo, pedindo a Ele a proteção, o amparo, o apoio para essa reunião e todos aqueles que aqui estão. Divino amigo, divino mestre, nós necessitamos muito de Ti. Os nossos corações estão ansiosos por receber, Senhor, as Tuas dádivas de amor e queremos nos esforçar para melhorarmos cada dia mais.
Permita que todos aqui presentes, os oradores, aqueles que falarão, aqueles que ouvirão, recebam, Senhor, do seu coração magnânimo as mais profundas vibrações de amor. Que assim seja. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Muito boa noite, meus amigos. O tema da noite é fidelidade a Deus. E pensar em fidelidade a Deus, nós automaticamente temos que buscar o modelo mais próximo de nós, né, que é Jesus Cristo. E pensar no modelo de Jesus Cristo, logo nos vem à mente que era um espírito perfeito, um espírito evoluído, que nada devia, que não, ao contrário de nós, que através das múltiplas reencarnações buscam o seu aprimoramento, ele veio aqui com uma missão, que era trazer a mensagem de Deus a todos nós. Vamos encontrar na mensagem do Cristo, especialmente no Sermão da Montanha, 3 pontos básicos para que nós possamos servir a Deus. O primeiro ponto básico é entender a mensagem do Cristo, entender a mensagem de Deus. E sob o ponto de vista intelectual, todos nós que aqui estamos, sem grande dificuldade, conseguimos entender a mensagem do Cristo. Todos nós somos espíritos que constantemente estamos reencarnando, estamos ouvindo a mensagem de Cristo, há 2000 anos estamos passando por esse processo, e não podemos mais, a essa altura do campeonato, dizer que não entendemos qual era a mensagem do Cristo, dizer que não compreendemos qual era a sua mensagem. O segundo ponto é senti-la no coração. E sentir no coração essa mensagem, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de amar, nossa capacidade de amar ao próximo. E o terceiro ponto é agir de acordo com essa mensagem. E no agir de acordo com essa mensagem que nós colocamos em prática o verdadeiro amor ao próximo. Quando nós passamos a estudar essa mensagem, né, nós temos que lembrar que é amar ao próximo. Se nós simplesmente amarmos a nós mesmos, vamos nos tornar egoístas. Se nós nos amarmos as coisas da terra, vamos nos tornar materialistas. Se nós amarmos simplesmente ao próximo, nós podemos, inclusive, nos tornarmos obsessores deles. Mas nós temos que lembrar que a mensagem do Cristo é amar ao próximo como ele nos amou. Com o amor fraterno do Cristo, com o amor que perdoa, o amor que compreende, o amor que reconhece em cada próximo um irmão, um espírito em evolução, que necessita da nossa compreensão, como nós precisamos também da compreensão, do amor e do perdão do nosso próximo. Quando o tema me veio à noite, me veio à mente, inegavelmente veio uma frase que eu já ouvi diversas vezes, que ela pode parecer um pouco, até uma anedota, mas não é. Nós encontramos muito mais crentes nos hospitais, né, nos leitos de hospitais,
do que nos templos. Porque quando passamos por uma dificuldade, quando estamos com medo do nosso desencarne, de reencontrar a nós mesmos, nós adquirimos uma fé inabalável. Nós nos propusemos mentalmente a cumprir com todos os mandamentos do Cristo, nos propusemos a, saindo daquele momento de dificuldade, a ajudar o nosso próximo, a nos tornarmos caridosos, a nos tornarmos mais amigos, a suportar as dificuldades de convivência cotidiana, a sermos auxiliarmos mais em nosso trabalho. E naqueles momentos de dificuldade, nós realmente buscamos em nosso íntimo toda a fé que nós temos e buscamos a nossa fidelidade com Deus naquele momento. Mais recuperados, passados esses momentos de aflição, passados os momentos de preocupação, nossas preocupações terrenas, nós nos tornamos acomodados novamente. Nós esquecemos daqueles compromissos assumidos, nós nos esquecemos de que todos nós não só podemos, como devemos ser útil aos nossos semelhantes. Nós não estamos mais aqui na condição de seres despidos da inteligência necessária para a compreensão da mensagem do Cristo. Nós sabemos o que precisa ser feito. Nós devemos fazer. Esse devemos fazer tem que partir de nós. Tem que partir da nossa fidelidade com Jesus. Nos lembramos também da passagem de Jesus na cruz, que naquele momento todos os seus apóstolos, de uma forma direta ou indireta, né, negaram ao Cristo. Naquele momento, nenhum dos seus apóstolos permaneceu ao lado dele, naquele momento sublime em que Cristo reafirmava o seu amor por todos nós. Mas nós esquecemos com muita facilidade, que se não fosse o compromisso desses apóstolos assumido com o Cristo durante a vida dele e após o seu desencarne, após a volta de nosso Senhor Jesus Cristo ao plano espiritual, não existiria hoje o cristianismo. Esses apóstolos, com exceção de João Batista, todos eles morreram em sacrifício pelo Cristo. Todos eles morreram defendendo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo a mensagem deles até os dias atuais, divulgando as mensagens do Cristo até hoje. E nos lembramos, inevitavelmente também, de um modelo um pouco mais próximo de nós, que foi Chico Xavier. Chico Xavier, em seus primeiros contatos com Emmanuel lhe recomendou que se alguma vez ele dissesse algo, ou lhe aconselhasse algo que fosse contrário a Kardec e contrário a Jesus, que ele continuasse com Jesus, continuasse com Kardec e o abandonasse. Chico, em sua vida, por diversas vezes, recebeu inúmeros convites, recebeu inúmeras propostas que lhe permitiriam ter uma vida mais cômoda, uma vida mais tranquila sob o ponto de vista material, mas sempre se manteve fiel a Jesus, se manteve fiel aos ensinamentos do Cristo e, sobretudo, dedicou a amar ao próximo. Possamos, meus amigos, nos lembrar de sermos, a cada dia, um pouco mais fiéis a Deus, que possamos seguir o exemplo de Jesus todos os dias, não só nos nossos momentos de dificuldade, não só nos nossos momentos de aflição, que possamos ter uma fé verdadeira, que possamos nos lembrar que, como pessoas que já compreendem
a mensagem do Cristo, devemos sentir essa mensagem no nosso coração e devemos aplicar no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, muito boa noite a todos. Momento de muita alegria para todos nós, né? Compartilharmos essa oportunidade de refletir um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita, que busca reviver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos esclarecendo um pouco mais acerca da lei de causa e efeito, né, que rege o universo. Esse tema da noite, ele nos chama bastante atenção, né, e nós gostaríamos de iniciar o comentário certificando, né, um ponto extremamente importante assim para a nossa reflexão acerca de como nós olhamos para Deus, né? Como que nós enxergamos Deus. E essa é uma tarefa bastante difícil, porque nós compreendemos ou tentamos compreender Deus pela nossa perspectiva limitada aos nossos sentidos, né? Nossa visão, aquilo que nós ouvimos, sentimos, enfim. Então, o nosso corpo ele é bastante limitado aqui na Terra para nós termos uma dimensão um pouco mais próxima da essência divina. E a doutrina espírita nos deixa ali bastante claro que os atributos da divindade são, né, que Deus é único, que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema e é soberanamente justo, é soberanamente bom. É importante nós atentarmos para essa expressão, né? Soberanamente justo e bom. Soberanamente significa que ninguém está acima, né? Ninguém é mais justo, ninguém tem maior bondade do que Deus, né? Dentro daquilo que nós podemos compreender. E por que estamos falando dessa maneira? Porque nós temos o hábito, em razão dessa forma como nós tentamos compreender Deus, de fazer algumas inversões, né? De virtudes. Então, a gente lê muitas vezes assim, em carros, em casas, a frase Deus é fiel. Né? Lembrando que fidelidade é uma virtude humana, é nossa. Né? Não dá para a gente atribuir essa virtude à divindade. Né? Seria buscar, vamos dizer assim, humanizar a Deus, que é totalmente fora do nosso propósito, fora daquilo que o Evangelho, que a doutrina espírita nos apresenta. Mas o inverso, ele é verdadeiro, né? A nossa fidelidade para com Deus. Existe um capítulo no livro Boa Nova, escrito pelo espírito de Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico, né? E que o tema é exatamente esse, falando sobre fidelidade a Deus, que Jesus, no momento assim magnânimo de colóquio íntimo, né, com os seus discípulos, aliás, né, Boa Nova é um livro da minha predileção, porque todos nós gostamos de conselhos, naqueles nossos momentos de angústia, né, de dificuldade, de dúvida. Todos nós gostamos, né, de bons conselhos, de alguém que nos acalme, nos mostre um caminho. E o Boa Nova é exatamente isso, do início ao fim. E é um conselho direto de Jesus. Então, como se nós estivéssemos sentados ao lado do Cristo, ouvindo Jesus a nos aconselhar nas questões mais íntimas do nosso coração. Então, por isso é um livro maravilhoso. Fica o convite para a leitura, vale muito a pena. E tem um capítulo especial para o tema da noite. E o Cristo ali já adverte logo no início os seus discípulos, nesse momento, né, nesse colóquio íntimo com os seus discípulos, de que Deus, né, a fidelidade de Deus para conosco, a gente não consegue sequer imaginar, porque Deus já nos amava antes mesmo da nossa existência. Então, não dá para nós atribuirmos, né, uma virtude humana para Deus. Né? Vejam, Deus já nos amava antes mesmo da nossa existência.
Então, como que nós podemos compreender melhor essa ideia de fidelidade a Deus, né? O que demanda uma virtude nossa, lealdade de nossa parte para com Deus, né? De nossa parte para com Deus. E nós podemos observar que a fidelidade, né, pode ser compreendida aí, sobretudo, por duas perspectivas. A primeira delas é a da confiança, confiar em Deus. Não, ser leal a Deus significa confiar na providência divina. E isso é muito importante na nossa vida, porque nós passamos a aceitar melhor as coisas que acontecem, né? A ter um olhar mais caridoso, mais compreensivo para as situações que nos cercam. Dessa maneira, nós vamos diminuindo aqueles nossos momentos de revolta, de blasfêmia, até mesmo contra a divindade, né? Falando que Deus não é justo, por que essas coisas só acontecem comigo, etc. Então, quando nós confiamos em Deus, confiamos na providência divina, nós vamos ampliando essa nossa condição de aceitar, né? Ou seja, de compreender a lei de causa e efeito que rege o universo. E o segundo ponto, a segunda expressão, seria comunhão. Comunhão com Deus. E o que significa essa comunhão com Deus? Significa ter consciência da responsabilidade no cumprimento dos nossos deveres. Consciência, a responsabilidade no cumprimento dos nossos deveres. Porque Deus não criou o mundo todo pronto, preparado, finalizado, nós, robotizados, absolutamente, né? Então, essa comunhão com Deus demanda de nós, cada um, fazer a sua parte e buscar fazer bem feito, né? Buscar fazer com carinho, com responsabilidade diante dos nossos deveres. Então, assim como nós aguardamos por Deus, né? Esperamos assim pela providência divina, que Deus olhe pela gente, Deus também aguarda por nós. E esse é o ponto, né, da fidelidade a Deus, de nós confiarmos na providência divina e sentirmos essa comunhão com Deus no sentido de auxiliá-lo na construção do mundo, né, da construção do mundo melhor. E como isso? No nosso dia a dia, das pequenas coisas até as tarefas mais difíceis, mas realizá-las todas, né, com carinho, com dedicação, buscando colocar ali aquelas pitadas importantes de amor em tudo aquilo que nos compete. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa perspectiva, né, de sermos confiantes na providência divina e termos essa comunhão, aceitando bem os nossos deveres e tentando cumpri-los todos da melhor forma possível. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Esse tema, fidelidade a Deus, o Leandro levantou que esse tema está no livro A Boa Nova, né? Eu também recomendo a todos a leitura, não só dessa mensagem, como a leitura de todo esse livro, A Boa Nova, né? É a conversa de Jesus com os apóstolos, certo? Que não tinham conhecimento, eram pessoas simples, ignorantes no sentido de conhecimento, mas de um coração muito grande, né? A fidelidade a Deus, né, não é fácil da gente cumprir, né, ser fiel a Deus. Significa, em palavras bem simples, né, que nas situações mais dolorosas da vida, eu estou ali firme, confiando em Deus, de que Ele está fazendo o melhor por mim. Como nas situações mais alegres, né, de mais paz, de mais tranquilidade. Então, essa fidelidade a Deus é em todos os momentos da vida. Ela serve para nós nos momentos difíceis, como serve para nós nos momentos alegres, né?
E, evidentemente, nos momentos difíceis é que a gente não consegue mostrar essa fidelidade a Deus, né? Sempre existe lá uma pontinha de reclamação, né? Não precisava acontecer isso comigo, por que que isso está acontecendo? Como se Deus fosse um ser que ignorasse, que está ali nos castigando, né, com isso ou com aquilo. Deus não castiga ninguém. Nós passamos aquilo que nós precisamos passar. Nós passamos aquilo que é melhor para nós. Não adianta a gente achar que tem alguma coisa errada, porque não tem. Nós estamos passando aquilo que é melhor. A dor, o sofrimento, ele é um remédio, é um benefício imenso, né, que Deus coloca em nossas vidas, né, em situações para que a gente aprenda realmente a mudar o nosso pensamento, o nosso modo de ser, o nosso modo de ver o mundo, né? Vejam, né, já foi dito aí hoje, quando nós passamos por um grande sofrimento, uma grande dor, né, raramente, né, não existe aquele que não melhorou, né? A pessoa vai refletir, vai passar a refletir. Então, eu entendo assim, que nós precisamos realmente ser fiéis a Deus, né? E essa fidelidade a Deus é isso, essa aceitação, esse entendimento, né? E a gente vacila muito nesse ponto, né? E na nossa vida, nós vemos ainda o sofrimento como uma coisa, vamos dizer assim, ruim para nós, uma coisa que não nos serve. E eu vou ler um pedacinho do livro para vocês, 2 linhas desse livro, A Boa Nova, em que o Cristo diz exatamente que os apóstolos têm essa mesma dificuldade, né? Mas por que o sofrimento? Por que isso? Por que aquilo? E aí, neste capítulo, né, que o Leandro mencionou, o Cristo fala para os apóstolos o seguinte, olha que interessante, ó. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Olha aí. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Nós, porém, o Cristo falando, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não devemos pensar no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Essa é a síntese de tudo, né? Esse é o entendimento que nós temos que ter de fidelidade a Deus, né? Porque, de outra forma, a gente colocaria em dúvida a vontade divina. Então, todo o sofrimento, toda a luta, é realmente uma bênção em nossas vidas, né? Como diz aqui, vou repetir, não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. O Pai está nos educando. Não devemos pensar no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Então, todas essas tribulações da vida, que nós muitas vezes consideramos coisas ruins para nós, são bênçãos do céu em nossos caminhos, que nós temos que entender. E se entendemos isso de coração, praticando realmente, nós vamos ver que nós vamos sim conseguir ser fiéis a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare.
Um beijo a todos os corações. Que Deus nos ampare. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Meus amigos, a mensagem do Chico fica como prece para todos nós. Desejamos a todos uma excelente noite, momentos de reflexão, sobretudo em cima do tema que já estudamos. Uma boa noite. E para a semana que vem, aproveitando o André que falou, para a semana que vem, o tema vai ser perda de entes queridos. E uma boa noite a todos, né? Acho que todos nós pessoal, estamos aí. Boa noite. Isso. Boa noite a todos. Boa noite.